Então, continuando, nas palavras de Natália Masson, nós podemos definir uma federação como sendo a reunião feita por uma constituição de entidades políticas autônomas unidas por um vínculo indissolúvel, que é o Pacto Federativo. Certo, gente? Pois bem, mas aí eu pergunto, o Brasil se tornou uma federação com a Constituição de 88? Quem lembra? Né? Quem já leu sobre isso ou quem consegue ter uma noção acerca disso? Quando será que o Brasil se tornou uma federação? Será que o Brasil sempre foi uma federação ou em algum momento da história o Brasil foi um estado unitário? Gente, o Brasil não se tornou federação com a Constituição de 1988, certo? A formação federativa do Brasil, ela veio lá em 1889, juntamente com a proclamação da República, né? Foi exatamente o decreto número 1 de 1889 que instituiu a federação no Brasil e instituiu também a forma republicana de governo, certo? Posteriormente, com a Constituição de 1891, no artigo 1º, foi consolidada a federação no Brasil. E aí esse artigo 1º diz assim: a nação brasileira adota como forma de governo sob o regime representativo a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1888, e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Então, no mesmo momento em que ocorreu a proclamação da República, o estabelecimento da federação no Brasil, todas aquelas províncias foram transformadas em estados-membros, certo? Então, atentem para isso. A federação não veio com a Constituição de 88. As federações, elas podem ser classificadas quanto a alguns elementos. Alguns doutrinadores vão usar inúmeras classificações. Natália Masson usa essas aqui que estão no nosso slide, mas ela usa outras ainda além dessas. Então, quando vocês forem aprofundar o conteúdo, eu vou disponibilizar para vocês o capítulo do livro dela, que fala sobre esse assunto, que é muito bom. Eu aconselho muito a vocês, até a galera que estuda aí para concurso mais avançados, né? Pode estudar por esse livro, que é muito bom, tem muita jurisprudência, é um material muito completo com relação a esse assunto, certo? Então, vamos lá. Quanto à formação, nós podemos dizer que a nossa república, ela se deu por segregação, certo? Como assim por segregação? Entenda que, por segregação, pelo simples fato de que nós éramos um estado unitário. Um estado unitário que, obviamente, tinha um poder centralizado. Quando nos tornamos uma federação, esse estado unitário se fragmentou, certo? Em entidades, em entes políticos dotados de autonomia. Então, por segregação, a segregação se dá exatamente por isso. E aí a doutrina diz que a doutrina chama essa segregação de movimento de poder centrífugo. O que significa? Significa que houve um deslocamento do poder central para a periferia, certo? Uma fragmentação. Enquanto antes existia um poder centralizado, agora passaram a existir entidades autônomas e o poder passou a ser descentralizado. Então, o movimento é centrífugo, por quê? Porque parte do centro para as periferias, certo? E aí, obviamente, isso acarretou, né, esse movimento de poder centrífugo acarretou o desfazimento do Estado unitário. Isso seria uma classificação quanto à formação. E aí a gente pode já de cara perceber uma diferença que existe entre a nossa federação e a Federação dos Estados Unidos. Como assim, Emily? Qual é a diferença? Lá não é federação e aqui não é federação? Lá não existem entes autônomos e aqui também? Sim, mas a diferença é exatamente aqui, ó, quanto à formação. Por quê? Porque lá o movimento de poder foi centrípeto,
ou seja, da periferia para o centro, certo? Enquanto no Brasil ocorreu um movimento de poder centrífugo do centro para a periferia, nos Estados Unidos aconteceu o contrário. Os estados, depois da independência, né, dos Estados Unidos, os estados, eles viraram, as colônias viraram estados soberanos, que a princípio formaram uma confederação. Qual a diferença de confederação para federação? A confederação, ela é a união de estados soberanos. A federação é a união de estados autônomos. Lá, quando as 13 colônias da Inglaterra ficaram independentes, elas se constituíram em estados soberanos e resolveram, a fim de se fortalecer, formar uma confederação. Só que, o que eles viram? Que a confederação ela ainda era um tanto quanto frágil para a finalidade que eles queriam, que eram de se fortalecer e enfrentar aí os desafios que iam surgir dali para frente depois que tinham se tornado independentes. E aí eles resolveram, ao invés de continuarem sendo uma confederação, eles resolveram se tornar uma federação. Ou seja, todos aqueles 13 estados que eram soberanos passaram a se tornar um estado, certo? E aí todos eles cederam parte do seu poder para um poder central. E cada um deles, obviamente, continuou com uma parcela de poder, mas agora eles não eram mais soberanos, né? Essa parcela de poder que eles cederam para um poder central, que no caso seria a União, fez com que eles perdessem a característica de estados soberanos e passassem a serem dotados de mera autonomia. Então veja que antes os estados, né, soberanos tinham total poder. E eles cederam parte desse poder, cada um deles cedeu parte do seu poder para a construção de uma federação, para a formação de um poder central, que seria a União. E por que essa formação é mais forte, atendia mais aos objetivos deles do que uma confederação? Porque a federação, na federação, os estados são vinculados por meio do pacto federativo, né, da indissolubilidade do pacto federativo. Então, eles estavam proibidos de, por exemplo, se tornarem independentes, criarem movimentos de secessão. E com a confederação, não. Na confederação, os estados poderiam sair, se desvincular a qualquer momento. Então, em razão disso, eles resolveram se tornar uma federação. Os estados que antes eram soberanos cederam poder para um poder central, que é a União, e se tornaram estados que compunham essa federação dotados de mera autonomia. Então, veja aqui, lá os estados tinham total poder e perderam parte do poder para a formação da federação. No Brasil, não. O poder central detinha 100% do poder e perdeu o seu poder para que os estados, as províncias, né, pudessem ter parcela do seu poder e assim serem constituídas como entes autônomos, né? Então, gente, essa é a diferença. Enquanto a nossa formação se dá por um movimento de poder centrífugo, que é do centro para a periferia, nos Estados Unidos ocorreu o contrário, ocorreu um movimento de poder centrípeto, que é da periferia para o centro. E aí, quanto à atual concentração de poder, a gente pode dizer que a nossa atual concentração de poder ela é do tipo centrípeta. E por quê? Porque ela concentra o maior número de atribuições no centro, no plano federal. Como assim? Uma vez que nós éramos um Estado unitário, esse Estado unitário se fragmentou para que os Estados-membros pudessem também ter poder, essa descentralização do poder ela não ocorreu de forma brusca, ou seja, o poder central não perdeu totalmente o seu poder e delegou o máximo que ele podia de poder para os Estados-membros. Não, ao contrário. Quando o Brasil se tornou um Estado federado, o nosso poder central ele delegou o mínimo possível de poder aos Estados-membros
para que ele pudesse ser considerado uma federação, certo? Então, hoje, a nossa federação, ela, quanto à concentração de poder, ela é do tipo centrípeta, porque ela ainda concentra o poder no centro, enquanto que os estados, eles detêm o mínimo de poder possível, certo? Já nos Estados Unidos é o contrário. Como os estados que eram soberanos tiveram que perder poder para a formação de um poder central, que seria a União, que seria o Estado Federado, eles cederam, os estados soberanos, eles cederam o mínimo de poder possível, o mínimo de poder que era necessário para a formação de uma federação. Então, lá, quanto à concentração de poder, ela é do tipo centrípeta, porque os estados ainda detêm muito poder, mais poder do que o poder central, né? Do que a União, do que o próprio Estado federado. Tanto é que a gente pode ver que lá nos Estados Unidos, os estados membros da federação têm muito mais autonomia do que os nossos estados membros. É exatamente em decorrência dessa diferença na origem de uma federação e na origem da outra federação. E aí, quanto à repartição de competências, a nossa federação é do tipo cooperativa. Por quê? Porque as tarefas elas foram divididas de forma que fosse possível uma atuação conjunta de todos os membros da federação, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal. Claro que existem competências que são comuns, existem competências que podem ser delegadas, existem competências exclusivas, mas as competências comuns são muitas, certo? E aí a gente pode ver que existe, na verdade, uma cooperação entre eles e não uma divisão engessada. Você faz isso, eu faço isso e ponto final. Não. No Brasil existe uma cooperação entre os entes que compõem a federação, certo?